Boa noite. O desabamento de duas secções do muro de contenção da subida do Hospital Central Dr. Aires de Menezes provocou intensas críticas e uma série de interrogações sobre a qualidade da fiscalização das obras públicas no país. Hoje, em Cartas na Mesa, vamos procurar perceber como tem atuado este setor, clarificar as competências dos diferentes departamentos envolvidos, abordar, para além do muro, outras obras e outros problemas. No nosso painel nesta edição, Juscelino Tenjua, arquiteto, diretor das obras públicas. Orlando Bonfim, mestre em Engenharia e Construção, assessor do Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Nazaré Tini, engenheira de Construção Civil, diretora do Instituto Nacional de Estradas. Conceição Silveira, engenheira de Construção Civil, diretora do Laboratório de Engenharia Civil. E Liberato Muniz, arquiteto, conselheiro do Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Obrigado a todos pela vossa presença. Eu vou começar por si, arquiteto Juscelino Tenjua. Existe uma direção de obras públicas que é o órgão encarregue de executar a política do Estado em matéria de obras públicas e particulares. Quais são, em termos gerais e breves, as atribuições concretas da DOP? Ok. Eu, antes de começar a responder esta pergunta, eu queria fazer um pequeno reparo que tem a ver com a minha presença cá no dia 24 de abril. Acho que houve um equívoco no dia em que eu estive cá. Eu, quando vim para cá, eu vim não como diretor das obras públicas para explicar sobre o muro, mas sim como representante do Ministério das Obras Públicas para esclarecer ao país tudo quanto era o processo do muro. E, infelizmente, as coisas, penso eu, que as pessoas não devem ter percebido muito bem onde eu quis chegar, e eu não tive a oportunidade, talvez, de explicá-lo de forma devida, porque inicialmente havia uma situação que tinha sido combinada e depois não foi possível nós darmos continuidade a esta situação. Vamos ter uma ampla oportunidade para falar da questão do muro esta noite, Sr. Arquiteto. Okay. Eu pedia-lhe que dissesse, em traços gerais, quais são as atribuições e competências da DOP. Ok. A Obras Públicas tem várias competências. Tem as competências no que diz respeito à fiscalização de todas as obras que se constroem neste país. Tem a instituição onde emite os alvarás para a construção. Temos uma secção de estudos e projetos para a elaboração de projetos, tanto de arquitetura como de engenharia. Temos uma secção de medições e orçamentos. Temos um setor de topografia, onde nós fazemos pequenos serviços de topografias e alinhamentos. Temos um setor para aprovação de todos os projetos que são construídos no país. Em que medida essas atribuições têm sido cumpridas, têm sido executadas? Bem, na medida possível, essas atribuições têm sido cumpridas no seu todo. Embora com algumas dificuldades, porque quando eu refiro, por exemplo, em caso de fiscalização, os meios que nós temos para fiscalização são muito escassos, uma vez que nós temos fiscalização a nível do país. Estamos a falar de uma direção que tem que fiscalizar todas as obras que são feitas neste país, de norte a sul, e em que as condições para o fazer são muito escassas, e graças ao empenhamento dos meus funcionários, que, apesar dessas dificuldades todas, eles conseguem fazer. E não só, muitas vezes, deparam com situações muito terríveis de agressividade de alguns cidadãos, porque, como deve calcular, ninguém quer ser fiscalizado neste país. Os que assumem que nada é feito no domínio das obras públicas sem passar pelo crivo e pela aprovação da DOP, estão certos ou estão errados? Completamente errados. Porque todo projeto que seja feito, todos os projetos devem passar pela obras públicas para a sua aprovação. O que eu lhe pergunto é se os que assumem que
nada é aprovado sem passar pelo crivo e pela aprovação da DOP, estão certos ou estão errados? Tudo o que é feito no domínio das obras públicas passa pela DOP? Deveria passar. Passa? Alguns passam, outros não. Engenheira Nazaretini, o Instituto Nacional de Estradas, atribuições e competências. Boa noite, senhor jornalista. Agradeço pelo convite a este programa. Quero dizer que o Instituto Nacional de Estradas surgiu depois da extinção do ex-SNAI, que era o Serviço Nacional de Estradas, passando a ser o Instituto Nacional de Estradas em 2005. Este instituto é composto por uma direção executiva, uma diretora executiva, um serviço de obras e fiscalização, estudos, obras e fiscalização, um serviço de concursos e contratos e um serviço de planificação estatística. E temos uma assistência técnica que é virada para a questão do GIM, que é o Grupo de Manutenção de Estradas. É um serviço aligeirado, onde nós, de vez em quando, vamos buscar uma assistência técnica quando é necessário. Preparar processos de concursos, lançar concursos, avaliar propostas, elaborar propostas de contratos e proceder ao seguimento administrativo e jurídico dos contratos. Está entre as vossas competências. Está. Realizar e seguir os estudos, anteprojetos, projetos, elaboração de cadernos de encargos e seguir tecnicamente as prestações das empresas executoras. Está. Engenheira Conceição Silveira, o Laboratório de Engenharia Civil de São Tomé e Príncipe. Muito obrigada, Conceição Lima. Agradeço por esta iniciativa. É bastante oportuna a realização deste debate numa altura em que nós temos deparado com alguns problemas relacionados com a fiscalização das obras públicas. Eu quero dizer que o Laboratório de Engenharia Civil São Tomé e Príncipe é uma das principais atribuições do Laboratório de Engenharia Civil São Tomé e Príncipe é a investigação e controle de qualidade dos materiais de construção aplicados em todos os domínios abrangidos pela engenharia civil. É constituído por uma direção, departamento técnico, que é formado por setores de geotecnia, materiais de construção, um setor de química dos materiais e um setor de metrologia. A metrologia lida com a calibração dos equipamentos, nomeadamente as prensas, as balanças e as craveiras, as estufas. E, portanto, nós temos um pequeno departamento que é a metrologia, que lida com essas situações, porque temos equipamentos que têm que ser sempre verificados para que estejam sempre em boas condições de funcionamento. O Laboratório de Engenharia Civil é um suporte fundamental na ação dos fiscais das obras públicas. É muito importante que o laboratório esteja é muito importante que o laboratório, que a fiscalização tenha o laboratório como um dos elementos fundamentais para a fiscalização. Infelizmente que não. Porquê? Porque o laboratório tem estado a prestar serviços às empresas de construção civil. As empresas pedem os serviços, solicitam os serviços ao laboratório, o laboratório apenas realiza os ensaios e fornece os elementos às empresas. E seria bom que o laboratório, para além de realizar os ensaios, que fizesse também a verificação da aplicação destes mesmos materiais na obra. Uma das atribuições do laboratório é ensaiar os materiais de construção que entram no país. Esta atribuição tem sido executada? Não têm sido executados porque não nos solicitaram ainda esta tarefa. Mas está entre as vossas atribuições? Está entre as nossas atribuições. Têm competências, têm condições para trabalhar, têm meios? Não temos toda a competência para certificarmos os materiais de construção que entram no país, mas já temos algumas. Estamos a preparar, estamos a virar esforços no sentido de conseguirmos encontrar mecanismos e alguns equipamentos que faltam para nós pormos
em dia as nossas atribuições. Em relação e essa questão é colocada aos três, há fatores externos às vossas esferas, as esferas dos organismos que dirigem, que condicionem a ação desses mesmos organismos, a vossa ação? Arquiteto Juscelino Tenjoa. Fatores externos. Externos. Sim, existem fatores externos que Pode dizer condicionam os nossos musicar. trabalhos. Exemplificar fatores Sim, externos. sim. Influências, muitas influências. Se nós formos claros, mesmo a nível de superior, muitas vezes estamos condicionados, muitas vezes, a executar os nossos trabalhos. Por exemplo, dou-lhe um exemplo muito simples. Eu tenho equipas de fiscalização que estão no treino, por qualquer motivo, muitas vezes recebem, eu próprio recebo chamadas superiores para que eles não atuam como deviam atuar. Portanto, são fatores externos que não deviam existir. Porque eu acho que devia haver alguma liberdade para que os técnicos fizessem os seus trabalhos. Não podemos ter receio em dizer essas coisas. Há outros fatores? Existem outros, mas eu acho que estes são os mais relevantes. Há outros fatores, por exemplo, como eu disse, aquelas agressões que acontecem. Muitas vezes nós para irmos, a equipa de fiscalização para ir para treino precisa ir com uma proteção policial. Portanto, os técnicos acabam por não fazer devidamente os seus trabalhos. Muito obrigada, engenheira Nazaretini. Eu não diria assim que existem evidências de fatores externos. Eu poderia dizer o que existe mais confrontos mesmo entre a fiscalização, muitas vezes, e as empresas de construção. Em relação a fatores externos, pelo menos eu não sinto assim grandes influências de fator externo no nosso trabalho. Engenheira Conceição Silveira. Relativamente ao laboratório de engenharia, não. Felizmente, não. Nós realizamos os ensaios e os resultados dos ensaios são aqueles que nós divulgamos, nós entregamos às empresas que nos solicitam. Portanto, nós não temos assim qualquer influência. Nós temos indicações, há indicações de que uma funcionária do laboratório de engenharia civil terá adulterado recentemente dados na tentativa de favorecer uma empresa. A senhora confirma? Confirmo. Confirmo. E o laboratório tomou medidas na devida altura e a funcionária não é técnica, é uma funcionária administrativa. Está a ser instaurado um processo disciplinar e está suspensa das suas funções neste momento. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Essa tentativa de adulteração de resultados, de dados, de materiais, tem alguma relação com o processo do muro? Não tem. Como é que... Do muro de contenção Não tem. Eu queria fazer uma pergunta também para a mesa, antes de passarmos concretamente a falar da questão do muro. Como é que é assegurado o cumprimento de todas as obrigações e compromissos de uma empresa depois da obra lhe ser atribuída? Arquiteto Liberato Menezes. Muito obrigado. Eu acho que existem obrigações escritas e as empresas de construção civil devem obedecer pura e simplesmente a elas. Elas devem garantir que as obras sejam devidamente executadas e, para isto, têm que garantir que na sua estrutura de empresa tenham todos os requisitos necessários, desde técnicos capacitados, desde de equipamentos que possam efetivamente ser aplicados e ser utilizados durante a execução destas obras. Porque os empreiteiros têm a obrigação maior de resolver os problemas dos donos da obra. Porque na adjudicação, na atribuição da obra aos empreiteiros, a obrigação deles é apresentar no final uma obra executada cumprindo todas as regras. E essa empresa, sejam elas quais forem, devem obedecer essas regras. E o dono da obra, antes de adjudicar a obra, deve verificar também que essa empresa efetivamente cumpre com esses dados.
Engenheiro Orlando Bonsim, o senhor é assessor do Ministro das Obras Públicas. Como é que é assegurado, coloco-lhe a mesma questão, o cumprimento de todas as obrigações ou compromissos de uma empresa depois da obra lhe ser atribuída? Boa noite, senhora jornalista. Na minha qualidade de assessor do Ministro para infraestruturas e recursos naturais, também sou engenheiro, como é normal. Em relação a esta pergunta, eu acho que a nossa legislação e os contratos, e os modelos dos contratos não garantem em íntegra o cumprimento. E isso em poucas palavras, porque verifica-se algumas situações que, de facto, estes modelos de contrato que até hoje se pratica falham porque têm um suporte de legislação muito pouco claros. O que se faz, o que se tem feito e se tem verificado é algumas situações em que, quando as coisas correm bem, se conjuga para a obra ser concluída, não com a qualidade desejada, mas com aquela qualidade possível que o empreiteiro acaba por conseguir pôr. Porque nem todos os pressupostos são cumpridos para que a qualidade que o dono da obra desejasse fosse atingida. O desabamento consecutivo de 2 secções do muro antes da entrega da obra, o desabamento da escola de Neves, 4 anos depois de ter sido construída, o risco de desabamento do mercado de coco-coco. O que é que isto diz sobre o estado e a qualidade da fiscalização das obras públicas? E temos muitos outros exemplos. Fiquemo-nos por estes. Arquiteto Juscelino Tenjua, diretor das Obras Públicas. Começamos pelo muro. Bom, eu antes vou fazer um reparo sobre o muro. Eu comecei por dizer, no dia 24, no telejornal em que eu estive cá na qualidade de representante do Ministério das Obras Públicas. E vim cá com um propósito apenas. Depois da queda do segundo plano, era necessário dar uma explicação ao país sobre este assunto. Porque desde que houve a primeira queda, a segunda queda, nunca se tinha explicado devidamente ao país. Eu vim cá com este propósito que era para explicar esta situação. Acha que não explicou? Não, eu acho que eu expliquei. Eu acho que pode haver situações em que não foram bem entendidas. E eu aproveito esta altura para as pessoas que não entenderam muito bem, ver se eu consigo saber se está um pouco mais explícito. Vamos ter imensa oportunidade para falar do muro. Okay. Portanto, eu perguntar-lhe de novo, eu recolocaria a questão, o que é que os exemplos que eu dei dizem sobre o estado e a qualidade da fiscalização das obras públicas em São Tomé e Príncipe? O senhor é o diretor das obras públicas. Neste caso, tenho que confirmar que houve falhas. Houve falha no que diz respeito à fiscalização. Houve. Quer qualificar, quer graduar essas falhas? Não, nós aqui temos pessoas, nós temos aqui em vários setores, eu acho que cada um poderá responder por isso. Porque é preciso reparar uma coisa. A obras públicas, em momento algum, tem a ver com esta obra. Nem na sua adjudicação, nem na sua empreitaria, nem na sua fiscalização. É momento. Eu não tenho rigorosamente nada a ver com a obra. Eu referi 3 obras. As obras públicas nada têm a ver com qualquer destas obras? Não. Sim. Mesmo a escola, onde houve desabamento, o que acontece é que muitas obras, dou um exemplo simples. Neste momento, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação estão a lançar obras. E a obras públicas não têm conhecimento dessas obras. Nenhum destes documentos fazem por obras públicas. Já quer que nós sejamos claros, estamos a ser claros. Não podemos esperar quando há desabamento é que a obras públicas têm que aparecer. Portanto, as obras públicas não estão a atuar, de facto, como órgão encarregue de executar a política do Estado em matéria de obras públicas em particulares. Eu não diria isso. As pessoas não estão a cumprir os trâmites normais para a construção das obras. Daí decorrendo que as obras públicas não estão a cumprir as suas atribuições. Não, nós tentamos cumprir as nossas atribuições porque nós
atuamos a nível de fiscalização, a nível de... Tentamos fazer essas mesmas instituições cumprir os padrões necessários para que elas lançassem essas mesmas obras. E nota-se algum desrespeito perante a instituição que neste momento eu dirijo, porque, repara, eu acho que a lei também confere algumas coisas a esses ministérios, porque hoje qualquer ministério lança as suas obras. Arquiteto Tenjua, o Muro, a Escola de Neves, o Mercado Novo, as obras públicas, nada tem a ver com essas obras. O mercado de coco, eu vou falar sobre o mercado de coco, que é o seguinte. O Ministério das Obras Públicas é o dono da infraestrutura que está a construir. Construiu o edifício. Mas a gestão do edifício cabe a outra entidade, não é a Obras Públicas que gera. Só que nós só reparamos de obras públicas quando há situações. Há uma outra instituição que gera este mercado. Reconheceu, portanto, que, pelas razões que apresentou, as obras públicas, repito, não estão a cumprir as suas atribuições em pleno, não estão a cumprir. Se diz que há obras que nem sequer passam pelas obras públicas, quer dizer que as obras públicas não têm podido, por razões que poderão ser discutidas, naturalmente, cumprir as suas atribuições. Algumas delas temos tido dificuldades, como eu tinha dito no início, que nós sofremos algumas influências externas. Portanto, e internas, certamente. Sim. E internas. Exato. A engenheira Nazaré Tini, o que é que estes exemplos dizem sobre a qualidade da fiscalização das obras públicas em São Tomé e Príncipe? Eu não diria que a fiscalização é da melhor. Nós temos que reconhecer. Mas eu também diria que não é só da parte da fiscalização. As partes envolventes no contrato têm muito a ver com o resultado, com os trabalhos finais. Portanto, é uma questão que tem que se ver não só no ponto da fiscalização, mas também nos outros pontos que têm que ser atacados. A fiscalização existe precisamente para não permitir Sim. que aquilo que não for observado se reflita no resultado final a quando da entrega da obra. Sim, para sim. isso existe a fiscalização. Sim. Mas nem sempre há obediência por parte do empreiteiro em relação a essas questões. Muitas vezes dá-se orientações precisas aos empreiteiros e eles não cumprem. E nesses casos, nós temos os parâmetros nos contratos que ajudam-nos a lidar com essas situações. O contrato é uma ferramenta que nos ajuda a lidar com essas situações. E em que medida essa ferramenta tem sido utilizada? Tem sido utilizada sempre que possível. Sempre que há casos que não conseguimos controlar por falta do acordo com o empreiteiro, nós utilizamos essas ferramentas. Engenheiro Rolando Bonfim, a mesma pergunta para si. Sobre essas questões que apresentou, esses São exemplos, apenas 3 exemplos. Pronto. Eu não gosto de particularizar esses exemplos, porque há muitos mais por aí. Mas já que esses são os mais falados ultimamente, o que eu entendo, o que tem dado origem a soluções menos bem concebidas, vem mais a montante ainda. E mais a montante tem a ver com a legislação existente. E a legislação que é conhecida como a Lei 8, né? Esta, de facto, peca muito. Porque procuram o legislador, não foi muito bem aconselhado na altura para apresentar uma lei daquela natureza que acha que é possível, com baixo investimento, conseguir-se melhor qualidade da obra. Ou seja, quando lança-se o concurso, quando se prepara um programa para se apurar os valores e lançar o concurso, normalmente está-se a pensar em poupar.
As pessoas não encaram com realismo que para se poder conseguir uma qualidade desejada é necessário sermos realistas no preço base do concurso. E não tem havido esse realismo? Não tem havido. E um exemplo que devemos ser claros, ser bem claros, o exemplo do muro é um caso concreto. E isto aponta o dedo... O baixo é o Estado, sim, senhora. O Estado não pode pensar de maneira economicista nas obras de engenharia civil. Engenheira Conceição Silveira. Ok. Relativamente ao laboratório, gostaria de dizer que o laboratório não tem participado na fiscalização de obras. Apenas tem recebido solicitações de algumas empresas para realizar ensaios pontuais, nomeadamente ensaios de compressão dos betões. Há empresas que pedem os estudos dos betões antes de iniciar a empreitada. E há empresas que não pedem os estudos, as empresas que pegam no estudo de betão, pedem o primeiro estudo e depois, com este mesmo estudo, fazem várias obras. Portanto, daí a fiscalização tem que ser mais prudente para verificar esses elementos todos. Porquê? Porque o laboratório faz o ensaio, entrega os resultados aos empreiteiros. E se os resultados estão maus e a fiscalização não os pede, eles não entregam. Daí a má qualidade do material já é aplicado na obra. Secretário Liberato Muniz. Bom, eu acho que há pressupostos errados a partir quando se falam das obras públicas e particulares em São Tomé e Príncipe. Isso porque quando o Estado ou alguém solicita que se faça uma obra, é para que ela seja efetivamente bem executada, independentemente dos valores. E pensarem que no Estado de São Tomé existem pressupostos de que, por valor ser menos ou coisa parecida, a obra não será bem a partida, já é muito mau. Segundo, para dizer o seguinte, em relação à sua questão, a fiscalização é efetivamente má em São Tomé e Príncipe. E é tão má que se vê pelas 3 obras apresentadas. Isto porque eu Está-se a julgo... referir a esses 3 exemplos? Esses 3 exemplos. Isto porque eu julgo que o conceito de fiscalização efetiva em São Tomé e Príncipe não foi absorvido pelos fiscais. Os fiscais têm que ser pessoas que acompanham de uma forma sistemática as obras até que elas cheguem ao fim. E sempre que detectarem alguma anomalia em relação àquilo que foi eventualmente contratado, deve remeter automaticamente ao dono da obra e notificar a empresa para que ela retifique obrigatoriamente aquilo que está mal feito. Eu não posso partir do princípio que a obra é um preço muito baixo, coisa parecida, então não faço o meu trabalho. O trabalho do fiscal é independente de quem adjudicou, de quem deixou de adjudicar, por aí fora. Ele está ali para cumprir com o seu papel. E é isto que, efetivamente, tem falhado em São Tomé e Príncipe, e isto é visível pelas inúmeras obras que nós temos no país, com uma qualidade que é de bradar aos céus, que é muito má mesmo. Nós vamos nos deter um pouco sobre o caso do muro de contenção da subida do Hospital Central Dr. Aires de Menezes. É o caso da atualidade, está também o caso do desabamento da escola, mas o caso do muro. A primeira questão que eu queria colocar é: houve ou não houve um projeto? Engenheiro Orlando Bonfim. Que eu posso dizer independentemente de ser assessor do Sr. Ministro, eu pertenço a uma comissão de acompanhamento da situação do muro, mas ao INAI, que fiscaliza esta obra, que representa, nesse caso, o Estado, eu penso que deve ser a senhora engenheira Nazaré Teni. Engenheira Nazaré, houve ou não houve um projeto? Houve um projeto. Quem elaborou o projeto? É assim, esta obra foi submetida a concursos. Esta é a 3ª vez. Em 2007, lançou-se um concurso que foi infrutífero na medida em que foi um concurso simplificado,
onde se convidou cerca de 5 ou 6 empresas e foi infrutífero na medida em que ninguém apresentou uma proposta. Em 2010, voltou-se a tentar, tendo em conta o perigo em que aquele troço de estrada apresentava, era necessário procurar-se uma solução para a construção do muro. Portanto, em 2010, voltou-se já com a existência da COCIL, voltou-se a lançar um novo concurso com orientações do governo, do então governo. Lançou-se o concurso, desta vez foi um concurso internacional, e não apresentaram muitas empresas, mas não apresentaram a proposta. Portanto, foi de novo infrutífero. Pela terceira vez, tendo em conta o perigo iminente que se avistava constantemente, após a queda de mais do que uma viatura, segundo consta, então propôs-se uma alternativa para tentar a execução do muro. Lá então, foi-nos orientado, através do artigo 88º da COCIL, que é permitido obras de emergência, porque para mim, esta obra, para mim e para muita gente que tem noção daquilo que já aconteceu ali, essa obra é uma obra de emergência. Essa obra necessitava de atenção. E nós fomos chamando a atenção. Então, por último, com a orientação, decidiu-se fazer uma adjudicação direta. O teto fixado pelo governo para esta obra qual foi? Foi de 250 mil euros, naquela altura. O que levou, ou que terá levado determinadas empresas a considerar que este montante não prefazia sequer 1/3 do cálculo de custo da obra. Sim. Entretanto, foi-nos dado aquele plafond e nos disseram que com isto é que vocês têm que negociar. Então, ficamos nesse impasse até que, depois da queda das viaturas, decidiu-se então, através dessa prerrogativa que nos dá a nova lei de licitação, portanto, houve adjudicação direta. Houve adjudicação direta. E nessa adjudicação direta, decidiu-se ir buscar algumas empresas que já tinham manifestado interesse na participação do concurso, que foi infrutífero. E é assim que foi selecionada a empresa e... Foi devidamente verificado se a empresa reunia condições, capacidade, para além do alvará, para além do nível do alvará, capacidade técnica, de equipamentos, capacidade e sustentabilidade financeira. Estes elementos foram acautelados, foram devidamente verificados. Foram devidamente acautelados. É uma empresa que tem trabalhado, já fez obras de natureza similar e, portanto, com base nisso e com um alvará de 4ª classe que lhe permite fazer esse tipo de obras, passar por instituições competentes, portanto, isto permitiu com que se fizesse uma adjudicação direta a esta empresa. Por que é que não foi a INAI a elaborar o projeto? Porque temos também essa prerrogativa de... E por que é que não elaboraram? Porque podia-se pedir à empresa, o caso dessa empresa, que era fazer o projeto e ir para a empreitada o tipo de concessão-construção. Concessão-construção... Que a empresa podia fazer o projeto, sim. O que eu lhe pergunto é por que é que não foi o INAI a fazer o projeto? Porque nós, muitas vezes, terceirizamos os nossos trabalhos. Este era um caso para terceirizar? Podia-se fazer. Mas acha que, pelas características da obra, pela envergadura da obra, acha que era um caso para terceirizar? Eu acho que sim. A empresa com a competência pode fazer. Acha que foi uma boa opção do INAI ter terceirizado o projeto? Eu acho que sim. Porque não há nada que impeça que o INAI pudesse fazer isto. Porque a empresa, concessão-construção, a empresa projeta, executa e orça, faz o orçamento. Faltava capacidade técnica à INAI?
havia alguma razão pela qual a INAI não elaborou o projeto? Delegou isso, transferiu essa competência para a empresa? Como eu disse, nós somos um serviço um tanto quanto restrito. E muitas vezes vamos buscar serviços a terceiros. E neste caso foi. O projeto que foi a engenheira Nazaretini elaborado pelo empreiteiro foi devidamente verificado e aprovado pelo INAI? Sim, foi aprovado. Foi verificado? Sim. Acha que esse projeto acautelou todos os aspectos que deviam ter sido acautelados? Como eu disse, tendo em conta, é uma das questões que o engenheiro Bonfim falou, e falou muito bem, que muitas vezes os custos também, nós conhecemos a nossa fragilidade em termos de custos. Mas os engenheiros também podem trabalhar no sentido de juntar a funcionabilidade e a economicidade. Nesse aspecto, eu acho que este projeto, se não fosse, se o empreiteiro seguisse as orientações técnicas da fiscalização, eu acho que ele estaria ainda de pé. Quais foram as orientações técnicas da fiscalização em relação ao próprio projeto? Antes de tudo, em relação ao projeto. Foi aprovado as orientações técnicas com base no projeto. O projeto que foi apresentado foi aprovado. E aprovado o projeto, o INAI considerou que ele preenchia todos os requisitos e todas as exigências. Os requisitos anexados à funcionabilidade e à economicidade. Preenchia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um projeto elaborado que preencheria os requisitos necessários se o empreiteiro seguisse estritamente as orientações da fiscalização. O INAI é o organismo fiscalizador dessa obra. Uhum. Têm trabalhado na obra fiscais alternados ou fiscais, uma equipa fixa, uma equipa permanente? Há uma equipa permanente que desloca todos os dias, está na obra, todos os dias, nos dias em que a empresa pretende trabalhar os fins de semana, avisam, tem que estar lá. Essa equipa apresentou os relatórios periódicos de acompanhamento da execução? Temos um dossiê, temos os PVs, temos as orientações que foram dadas, está no dossiê. Existe um laboratório de engenharia civil. Foram feitos ensaios dos materiais empregues na obra? Foram feitos ensaios dos materiais na obra. Há ensaios no dossiê, no dossiê deste contrato, há ensaios do laboratório. Engenheira Conceição Silveira, quantas vezes o seu laboratório foi chamado a tratar de materiais desta obra? O laboratório foi solicitado para colher amostras de betão quando se fizesse a betonagem. Foi apenas solicitado para colher amostras para a realização de ensaios a compressão do betão. E mais nada. Quantas vezes? Não, 2 vezes por semana, 3, por acaso fazíamos isto. E estava tudo bem? Houve 2 ensaios que tiveram maus resultados. A fiscalização alertou a empresa e a empresa chamou os técnicos do laboratório e dirigiram-se à obra para ajudar o empreiteiro a encontrar o traço recomendável pela norma. E fizeram, depois começou-se a seguir os bons resultados. Houve um segundo ensaio para verificar e confirmar que estava tudo bem? Houve, sempre acompanhado pelo laboratório. Relativamente aos ensaios do betão, foram cumpridos os requisitos. Se houve alguma falha, poderá ser em outros aspectos, mas não relacionado com o material de construção. Arquiteto Liberato Muniz,
Bom, primeiramente, para dizer que esta obra, para mim, é uma obra de competência da DOP, porque para mim é uma obra de arte. Sendo uma obra de arte, é uma obra que, a partir de careceria de uma fiscalização rigorosa da direção das obras públicas. Mas a ENAI assumiu-a, então deve ser responsável por ela. Mas eu devo dizer que, com muito respeito que eu tenho pela engenheira, que eu acho que é uma incompetência ou falta de poder dentro da ENAI para que efetivamente os empreiteiros façam aquilo que nós queremos. Porque eu não posso aceitar que a doutora diga, que a engenheira diga que se o empreiteiro tivesse cumprido com as orientações dadas pela ENAI. Não, os empreiteiros têm que cumprir com as obrigações. Caso não cumpra, nós temos que acionar os mecanismos necessários para que eles possam cumprir. Porque, perante uma obra dessa, com quase 12 metros de altura, eu não posso permitir ter um empreiteiro que não cumpra rigorosamente com as orientações contratuais, com os desenhos técnicos que nós temos. E o que se verifica hoje é que nós temos uma obra que, de todo, só se pode dizer que não teve lá fiscalização nunca. Porque temos uma obra com erros crassos. Inclusive, não existe drenagens, que é um aspecto fundamental nesta obra, ao longo de quase todo o muro. Então, eu pergunto, se lá esteve efetivamente a fiscalização, como diz a engenheira, o que é que eles andaram lá a fazer? E eu acho que o Estado de São Tomé tem que repensar muito seriamente nas instituições que tem. Porque fazer uma obra, primeiramente, eu vou voltar a dizer que o problema do custo não pode ser posto em causa. O empreiteiro, se assume que faz, deve cumprir. E as adendas são feitas consoante o dono da obra entenda que faz sentido que essas adendas sejam feitas. Mas, caso contrário, o valor dado pela obra tem que ser o valor que o empreiteiro deve cingir para cumprir, porque há um compromisso dele e cabe a fiscalização. E é aí que eu acho que a fiscalização não tem cumprido de todo o seu papel. E esta obra de ENAI, quanto a mim, esta obra do muro, quanto a mim, é o exemplo total de que, efetivamente, a fiscalização não existiu. E se existiu, então temos que considerar como incompetentes as pessoas que lá estiveram. A engenheira Nazaré Tini parece ter indicado que a fiscalização apresentou relatórios nos quais terá detectado erros e falhas. Sim. E que foi um problema de incapacidade de impor à empresa a necessidade de correções. Foi o que a senhora disse? Sim. O problema é o seguinte, a questão de fiscalização nesta obra surge agora, depois da queda do muro. E, portanto, primeiro, a obra não está concluída e nem foi entregue. É uma obra que está em execução. Portanto, e que começou a desabar em execução. Em execução. Portanto, a questão de fiscalização põe-se depois do desabamento do muro. Já havia, com todo o respeito, já havia sido colocada antes, não publicamente, não nos órgãos de comunicação social, mas vários técnicos já tinham chamado a atenção para alguns aspectos da obra. Por exemplo, o senhor arquiteto Liderato diz que a obra não tinha drenagem. A questão que se passou, pelo menos depois o que causou o desabamento, foi que levantou-se uma parte do pavimento a parte que já estava pavimentada. Surgiu ali um problema e levantou-se aquela parte do revestimento com uma profundidade de cerca de 50 centímetros, não prevendo a dissipação da água caso chovesse. Infelizmente, choveu, e 2 chuvas daquelas muito fortes, pelo menos neste ano. Não foi prevista a dissipação, o desvio da água fora do muro. Isso não foi atempadamente detectado, por quê? Não, porque foi em menos de 48 horas. Porque abriu-se para repor o pavimento e deixou-se aquilo.
caíram as chuvas uma atrás da outra. Porque está previsto drenagem, sim, está previsto. Valas do pé de talude, pedras argamassadas para impermeabilizar o muro. Está previsto. Se formos ver no desenho, no projeto, está. Está previsto, mas na obra não está. Mas a obra não acabou. Mas a obra não acabou, está em execução. Não, e aconteceu isso. Na base do betão, na sapata, nós não verificamos. Eu estive lá pessoalmente, depois de desabar o muro, não existe drenagem. Ou seja, com a obra executada já com o muro a 12 metros, eu não estou a ver como é que iriam lá novamente fazer drenagem. A drenagem tinha que ser feita enquanto se executava a obra. E é isto que eu digo. Se esteve lá efetivamente o fiscal da obra, ou os fiscais da obra, então era obrigação deles chamar a atenção para que isso fosse feito. Porque caso isso não fosse feito, poderia, sim, acontecer o que está acontecendo agora. Porque nós estamos numa zona, inclusive, que as águas pluviais provêm desde o quartel. É muita água. Então, fazer um muro daquilo, sem prever, e não ter feito 12 metros de altura sem drenagem, eu acho que é crime. A obra tem bueiros. Tem erros graves. Bueiros. O dreno, os buracos para saírem a água. Só é que o muro não foi dimensionado para receber carga da água e do aterro. E não foi um muro dimensionado para receber aterro. É por isso que ele é impermeabilizado no topo. É impermeabilizado. O projeto está ali e no projeto vê-se tudo isso. E a obra está em execução. Está em reexecução? Sim. Porque já houve desabamentos, portanto está-se a reexecutar. Pois. E o primeiro e o segundo... Sim. Não foi construído agora. Ele já vem desde a época da Setorcop. E a nova estrutura teve em conta as características da estrutura pré-existente? Sim, as juntas de dilatação e aquela estrutura, tendo em conta o custo. Eu volto a dizer que o valor também tem influência, tem muita influência. Eu não posso querer uma casa de primeira pagando um valor que eu sei com que eu não consigo comprar material para o acabamento de primeira. Engenheira Nazaré Tini, a senhora já reconheceu que a fiscalização falhou? Não, é isso que eu disse. Eu não digo que a fiscalização é o melhor, é a melhor. Porque há falhas. Mas nós devemos ver que a questão não é só não é a fiscalização só em si. Há vários fatores que têm influência na fiscalização cá em Santo Tomé, como disse o engenheiro Orlando. Engenheiro Tenjua, nas suas declarações recentes à TVS, referiu-se a forças da natureza? Mãe natureza. A mãe natureza. Gosto dessa expressão. Não houve dias consecutivos de chuva anormal, não houve nenhum tufão, não houve nenhum tsunami, ainda bem. Não houve nenhuma calamidade, não houve nenhum dilúvio. Os níveis de pluviosidade são os normais, previsíveis, e as características do solo eram conhecidas. O que é que a mãe natureza teve a ver com o que aconteceu? Em que medida? Por que invocar a mãe natureza e não falhas humanas? Não, eu vou voltar a invocar. Se reparar, todos os panos que caíram foi quando houve chuva. Isto não quer dizer que não podia cair depois, podia ter vir a cair depois, mas todos os panos que caíram, estou a falar de pano, não sei se as pessoas estão a entender em casa o que é que eu estou a dizer. Estou a falar do paramento vertical, a parede que lá está, todos eles que trabalharam foi quando caiu a chuva. E o que é que isso quer dizer? Que não estava preparado para uma situação de chuva. Exatamente. E como disse a engenheira Nazaré... Portanto, se não é um problema de concessão, é um problema de execução. Não, peraí. Há um problema de concessão, há um problema de execução. Todos estes problemas estão aqui, são evidentes. Agora, há problemas, diga por favor, há problemas de concessão e há problemas de execução. Sim. E há problemas de fiscalização na execução. Exato. Eu vou dizer e na concessão. Eu vou aqui dizer uma coisa, provavelmente alguém poderá ficar apreciado para ouvir essa expressão.
As obras de engenharia não são para os curiosos. Temos que respeitar obras de engenharia. Subscreve? Engenharia, nós temos que encará-la que não é para curiosos, nem dá para politizar. Obras de engenharia tem que ser encarada como obras de engenharia. E neste caso do muro, houve um falhanço de fiscalização sucessiva. Sucessiva, não é fiscalização direta. Fiscalização sucessiva. E a fiscalização sucessiva numa obra de engenharia como é aquela que em São Tomé, não acredito que já tenham feito mais do que uma com aquela imponência e depois com aquela característica própria, em que já não há muito espaço para implantar a obra com outro tipo de soluções. E então, logicamente, que para o que o valor que, eu digo, o valor que investiram para esta obra, peca pela sua qualidade, peca pela sua boa execução. Isto é obra de engenharia. E então, eu pergunto, onde que foi feita a bacia, onde que se investiu o dinheiro para uma bacia hidrográfica que de facto pudesse representar o cálculo de toda a água que vem do hospital, o quartel por aí fora? Não cabia a DOPO impugnar uma obra com falhas tão graves? Porque estamos a falar de uma questão antes de segurança pública também. A DOPO não deveria ter feito valer as suas prerrogativas e impugnado a obra? Podia, sim. Por que é que não o fez? Esta era uma obra política, sejamos claros. É uma obra Política. Foi obra aprovada pelo Conselho de Ministros. Pois, o Conselho de Ministros é o governo. Sim. Vamos ver. Há certas coisas que é preciso esclarecer. Há situações que a obra do Estado até carece de aprovações, mas é preciso haver alguns acompanhamentos. Mas com esta obra, a DOPO, em momento algum, esteve presente em quem quer que seja, desde a sua projeção, desde a sua... Fez muito... Eu gosto dessa pergunta que fez. A DOPO não teve qualquer intervenção na obra? Nenhuma, zero. Todo o processo tem decorrido, tem estado a cargo do INAI, a engenheira Nazaré Tini. Isto porque o muro confina com a estrada, pura e simplesmente. De acordo, Porque mas continua a em ser uma termos obra pública. sim, mas em termos da segurança rodoviária, é por isso que nós acompanhamos e temos estado a acompanhar essa obra. Não haveria, Talvez não se não fosse decorreria isso, daí qualquer... Talvez se não fosse isso, não teríamos estado à frente da obra. Mas o facto de uma obra estar com o INAI não iliba, não retira a DOPO as suas prerrogativas. Não, em momento nenhum. A DOPO, costumo dizer... A DOPO não se terá também, não se terá acomodado a esta situação para receber os 3% por uma fiscalização que muitas vezes, aparentemente, nem sequer exerce. Nem sequer vamos falar dos 3% aqui. Bom, repare, disse muito bem a engenheira Nazaré e eu concordo com o engenheiro Dourado. Tratando-se de uma obra de arte, a DOPO muito bem podia haver um trabalho de combinação entre a DOPO e o INAI neste trabalho. Em canais, deveria ter havido. Podia-se combinar esse tipo de trabalho que é possível que se fizesse. Mas isto não aconteceu. Mas pronto, nós só estamos aqui a falar porque ela desabou. Porque senão não estaríamos aqui a falar dela. Estamos a falar também no mercado coco que Sim, está não. em risco de desabar. Sim. Segundo os técnicos, segundo o senhor. Eu posso falar um pouco sobre isto. Mas pode continuar com o muro. Sim, como eu ia dizendo, a obras pública não tem intervenção nenhuma com o muro de contenção debaixo do hospital. Disse muito bem. Nós poderíamos suspender as obras, enfim, mas nós fizemos pequenos trabalhos nossos, junto da nossa direção,
quanto a esta obra, todos nós sabíamos que havia dificuldades ali, havia falhas. E nós fizemos saber essas falhas a quem devíamos fazer. Mas, tendo em conta que havia uma instituição do Estado... Fizeram saber das falhas? Verbalmente fizemos. Verbalmente, porque... Sim. Não, verbalmente fizemos. Mas, tendo em conta que há uma instituição do Estado que está a cargo desta obra, tudo bem. Não terá abdicado, a DOP parece ter abdicado das suas competências também. Pode até parecer que sim, mas não é bem. Isto não aconteceu na sua totalidade. Porque eu lembro, eu junto a alguns técnicos, alguns engenheiros meus, fomos até aquela obra fazer uma visita. 2 ou 3 vezes. Fiz. E nós verificamos que havia anomalias. E nós falámos sobre essas anomalias. Falaram aqui. Eu aqui afirmei que houve conversas verbais. Por que é que não comunicou por escrito, exercendo as suas prerrogativas? Não era necessário fazer por escrito, digo muito sinceramente. Porque, repara, era uma instituição do Estado e que depois, como disse aqui em Geraldo Nazaré, e às vezes as pessoas entendem mal as coisas aqui em São Tomé. Como a obra confinava com a estrada, então a estrada ganhou um certo relevo em relação ao próprio muro. Porque o mais importante era o muro do que a própria estrada. Há uma sobreposição de competências entre a INAI e a DOP? Há momentos em que a DOP, pelos vistos, se exime de exercer as suas competências, estando o INAI em campo. Repara, a obra pública deve estar presente em qualquer obra deste país. Em todas, diz a Sim, lei. senhor. Em todas as obras deste país. Construções de barragem, construções de estrada, construções de que quer que seja, edificações, deve estar presente. Portanto, o que acontece é que muitas vezes as pessoas ignoram o poder das obras públicas. E durante muitos anos tentaram retirar algum poder às obras públicas. Quem? Eu disse durante algum... Quem? Os sucessivos governos. Para dar a quem esses poderes? Dar as DAFs dos ministérios, não tenhamos dúvidas, são eles que lançam concursos públicos. Quem lançava os concursos públicos deste país era obras públicas. Hoje não é obras públicas que faz. A Lei 8 de 2009 vem acabar com estes poderes de obras públicas. E mais, e até lançam concursos sem um técnico de obras públicas presente. Vamos voltar à questão do muro. Engenheiro Liberato Muniz parece-me que tinha pedido a palavra. Arquiteto Liberato Muniz parece-me que tinha pedido a palavra. Sim, e a engenheira Conceição Silveira também. Era para dizer o seguinte, é que eu acho que existe um conflito de interesse dentro de um Ministério que não é salutar. Porque eu entendo que os 3 departamentos que estão cá representados, eles existem precisamente para resolver o problema das obras públicas, independentemente de quem lançar. Então eu acho que, em primeiro lugar, não pode haver de maneira nenhuma a fuga para frente de qualquer das partes. Porque o que tem que haver é tentar encontrar a melhor solução para que o Estado santomense, que é quem paga, não saia prejudicado e que a obra seja efetivamente bem executada. E eu entendo que se a DOP tinha a oportunidade de impugnar a obra e não impugnou, também é responsável por esta obra. Porque em São Tomé e Príncipe, eu acho que as coisas devem ser feitas de uma vez por todas e devem ser bem feitas para que os investimentos surtam efeitos efetivos. E nós não podemos ficar à espera de ver as coisas desabarem para culparmos outras pessoas. Se existe uma equipa no Ministério das Obras Públicas, é para ser resolvida. E se o INAI não tinha competências para executar uma obra daquela responsabilidade, tinha que ser chamada a atenção. E é isto que eu acho que falha em São Tomé e Príncipe, e não entendo porquê. E disse talvez 3%, a não ser que haja divisões outras, ou seja, que haja interesses outros financeiros que não sejam interesses para salvaguardar as obras do Estado de São Tomé. Nesse aspecto, eu acho então que o próprio Ministério e o Governo, o Estado de São Tomé, terá que rever as suas posições no sentido de conciliar as suas instituições, no sentido de resolver efetivamente os problemas do país, porque nessa senda vamos acabar, como temos tido, maus investimentos, dinheiros gastos com obras muito mal feitas. E este exemplo, como disse, é um exemplo de má execução do projeto, má concessão do projeto
má execução e má fiscalização. E eu repito que eu estou em total desacordo com o engenheiro Bonfim quando diz que o problema do custo tem muito a ver. Não. A empresa, quando assume essa responsabilidade de fazer a obra, faz, porque eu não posso, com um muro de 12 metros de altura, tentar fingir que faço um muro. Ou faço um muro, como deve ser, ou não faço. E a empresa tem que saber se tem condições e capacidade para efetivamente executar esse muro em condições. Se não tem, deve expor ao dono da obra e dizer, não, com essas condições, eu não consigo concluir a obra. O engenheiro Bonfim, quando insiste na questão do custo da obra, tem em conta as duas adendas que se seguiram? Por que se pensa sempre nas adendas? Este país está viciado com adendas, porque quem lança, quem pensa no preço base, não sabe o que é que está a fazer. Eu continuo a dizer que a obra dessa natureza, quem quer projetar e medir e orçamentar, tem que saber o que é que está a fazer. Para quando propor ao dono da obra que esta obra para ser executada, este é o preço base realista, tem que saber o que é que está a fazer. Porque senão surge logo a adenda dias depois. Por que surgem as adendas dias depois? De onde vem o dinheiro das adendas dias depois? Isto tem que se perguntar à DAF. Tem que se perguntar à DAF. É uma pergunta legítima. De onde vem o dinheiro das adendas dias depois? Isto tudo porque se houvesse uma lei que impedisse que a adenda só pudesse surgir depois de mais de 50% da obra executada, muitas destas situações do preço base acabaria. Preço base enganador. É um preço base enganador. Nesta obra, eu continuo a reafirmar. Para a qualidade, se nós pusermos um parâmetro de qualidade de 0 a 5, nunca se atinge com aquele valor para aquela obra a qualidade 5. Ela fica na qualidade 2, está reprovada em termos da qualidade. Engenheiro Tenjoa, arquiteto Tenjoa, o senhor disse que não se queria referir à questão dos 3%, mas temos que voltar a essa questão. Com certeza. A DOPO arrecada 3% de todas as obras públicas, não arrecada? Ok. Isto é mandado por lei. Por fiscalização, Sim, por tarefa de fiscalização. Sim, a tarefa de fiscalização. E exerce essa fiscalização. Exerce a fiscalização de 3% do valor contratual. Mas reverte a fiscalização. acabou de dizer há pouco que em vários casos a DOP não tem qualquer intervenção. Arrecada mesmo aos 3%? Não. É as obras em que a DOP não participa, claro que não arrecada. Não arrecada. Engenheira Conceição Silveira. Sim, tinha pedido a palavra. Pois, era só para dar algum esclarecimento. Eu penso que nós todos sabemos que eu também faço parte desta comissão que foi criada quando caiu o primeiro pano, a primeira porção do muro, e foi constituída esta comissão apenas para se averiguar as causas que aconteceram. Nós fizemos vários encontros, fizemos visitas e deparámos algumas anomalias. Bem, era uma comissão de peritagem? Era uma comissão, sim, de peritagem, formada por o diretor da DOPO, o engenheiro Orlando, estava eu, estava o engenheiro Nelson, que era o representante do INAI, e estava um dos técnicos, o chefe de departamento dos materiais de construção do laboratório. Dado o papel do INAI neste processo, fazia sentido que um elemento do INAI fizesse parte da comissão de peritagem? Ele tinha que estar porque eles é que conheciam o dossiê, conheciam o projeto. Nós não conhecíamos, nenhum de nós conhecia o projeto. E até hoje não conhecemos o projeto. Um dos elementos da equipa de fiscalização. Era um dos elementos da equipa de fiscalização. Sim, ele é do departamento de fiscalização. Não sei se ele fez parte da equipa de fiscalização. Engenheira Nazaretini, era um dos elementos da equipa de acompanhamento do projeto? Sim. Isso não deveria aconselhar a que fosse um outro fiscal? Não, porque ele realmente conhece bem o projeto. E em termos de projeto em si, não se pode esconder. Eu até entreguei um dossiê ao nível superior. Não se pode esconder, portanto, o projeto está aberto
a qualquer um que quiser ter acesso ao projeto. E ele estava na comissão realmente porque ele conhecia bem o projeto, porque ele não pode esconder nada, não há nada a esconder. O projeto está ali, não há nada a esconder. É bom que ele estivesse lá na equipa para realmente esclarecer algumas situações. E ele está na equipa. Eu gostei. Tendo sido parte de uma equipa que, pelos elementos disponíveis, falhou redondamente no seu trabalho de fiscalização. Eu não tinha Como é que está na comissão de perietagem? Como é que está na comissão de perietagem? Eu acho que a comissão de perietagem falha nesse sentido. Primeiramente, a doutora Angela São Silveira diz que desconhece o projeto. Ainda não chegamos. Ainda não conhece o projeto. Então, se não conhece o projeto, como é que pode ter feito a perietagem sem conhecer o fundamento desse próprio projeto? Ou seja, parte do princípio que a equipa, ao deslocar-se à obra para fazer perietagem, tinha que ter conhecimento total do dossiê da obra. O que quer dizer, então, o que pressupõe pelas suas palavras, se eu estou a entender bem, que o único elemento verdadeiramente conhecedor do dossiê era um elemento da fiscalização que falhou. Automaticamente, no meu pressuposto, nós estamos a brincar com coisa séria. Porque as pessoas têm as suas responsabilidades. E os vários departamentos têm grandes responsabilidades e o ministro, ou o governo, quando solicita e eu não estou cá para defender o governo, estou cá para defender aquilo que tem que ser. Mas quando o governo solicita uma perietagem, quer efetivamente que os vários elementos lhe dêem o parecer exato daquilo que aconteceu. Se não conhece a obra, se não conhece o projeto, não pode ter conhecido feito devidamente a perietagem da obra. E Engenheira Conceição Silveira, quer responder? A comissão, quando foi criada, foi apenas para averiguar as causas da queda do muro. Mas para isso tem que conhecer o projeto. Deixe-me falar. Sim, senhora. Pois, não foi escolhida desse, por isso é que eu respondi. Não foi assim. Então, eu retiro as minhas palavras. Mas o problema é o seguinte, nós, da comissão, fizemos visitas ao local, várias vezes, e houve recomendações que a comissão recomendou ao governo, que foi transmitida ao empreiteiro para tomar algumas evidências. E foram acarretadas algumas não foram. Houve alguns pontos que nós pedimos que o empreiteiro, por exemplo, o ponto 8 de uma das nossas recomendações, do primeiro relatório que nós produzimos, diz que era para provocar a outra parte do muro, a queda da outra parte do muro, sob a orientação da comissão. Provocou a queda sem aguardar pela comissão. Nós reunimos imediatamente. Tirou. Reunimos imediatamente e fizemos outro relatório. Submetemos também ao governo. E o terceiro relatório que nós fizemos, nós vimos que havia necessidade de, quando caiu o último espaço, o último pano, nós vimos que orientámos ao governo que, até tenho aqui o coisa do nosso relatório, que orientasse o governo, o empreiteiro, no sentido de parar com a empreitada. A suspensão imediata de toda e qualquer atividade ligada à empreitada. É o ponto número 1 das nossas recomendações. Deve apresentar para apreciação e aprovação da Comissão Técnica, no prazo de 48 horas, o projeto de derrubo controlado da pressão do muro ainda existente
bem como o plano de mobilização de meios para a sua concretização, respeitando todos os requisitos de segurança requerida para esta intervenção. Muito obrigada, engenheira Conceição Silveira. Eu vou pedir ao engenheiro Orlando Bonfim, na qualidade de assessor do Sr. Ministro, que explique competentemente e com a máxima clareza possível ao público e às pessoas o que é que vai acontecer agora. Pronto. Rapidamente, o que se deve ter em causa é o seguinte: eu não, depois dos panos terem caído, a minha conduta, para além de ser pedagógica, não é de tentar resolver a situação. Ele já caiu, quem percebe disso sabe quais são as causas, quer seja a contribuição, grande parte da contribuição da mãe natureza, ela está presente, é um facto. O valor diminuto para aquela obra, ela está presente. São toda a conjugação desses fatores que temos o que aconteceu. As falhas de concessão, as falhas de sucessivas, fiscalização sucessiva. Fiscalização é fiscalização do dinheiro, é de tudo. E agora, é assim, nesse último relatório, que é o terceiro, deixa-se bem claro que depois de limpar toda aquela área, está-se na estaca zero. E deve-se deixar nessa estaca zero ao governo, como vê... Estaca zero quererá dizer o quê? Ou seja, que o lançamento da execução do novo muro deve aparecer. Vai haver um novo muro? Tem que haver um novo muro. Tudo o que está ali vai ser demolido? Sim, aquilo que lá está, como veem, duas porções já caíram. Há uma em que o Conselho de Ministros também deliberou de acordo com a indicação aí do relatório 3, que é necessário fazer, dar o início em 48 horas. Não é executá-lo em 48, dar início a todos os pressupostos para a execução da demolição em 48 horas, logicamente após um plano de demolição que deve ser passado pela Comissão para a sua apreciação e dar início a isso. E depois, porque que eu digo... Há ou não o risco de novos desabamentos? Não, se houver o cumprimento, como se espera, da execução, do cumprimento da deliberação do Conselho de Ministros, quer dizer que não vai haver lá mais panos nenhuns que estejam em iminente queda ou de risco de queda. Então nós vamos ter uma área perfeitamente limpa para ser pensada na nova execução do novo muro. Mas eu alerto desde já quem pensa que com a responsabilidade do empreiteiro, é verdade, ele tem que responsabilizar-se civilmente, muito menos por aquilo que ele já recebeu, mas não vão pensar que se na altura evocou-se de facto que era uma obra de calamidade e que carecia de urgência e de emergência, agora em que o talude continua muito, o talude mais ou menos firme, mas está desprotegido, que foi mexido, está muito mais distante daquilo que deve ser a secção para implantar o muro e deixar o espaço canal para a via pública, este muro vai custar muito mais caro do que tinha sido adjudicado. E a sua execução vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque aqui nós não temos, de facto, algumas técnicas para o pré-esforço, que deveria ser recomendado na altura. Mas se o país não tem essa tecnologia, não tem. Ponto final. Há soluções intermédias para o fazer. Mas ficam sabendo que o lançamento deste novo projeto não tem nada a ver com aquilo que foi adjudicado. Vai custar muito mais caro ao Estado. Por quê? Porque agora, quer dizer, como mexeu-se no talude, né? Mexeu-se no talude, não se teve alguma precaução, como eu continuo a dizer, que neste país que chove 9 meses sucessivos, com chuvas intensas, continua-se a descurar de apresentar nos estudos um cálculo de bacia hidrográfica. Ninguém preocupa-se com nada disto. De facto, a obra está prevista, vê-se lá localmente, alguns órgãos de drenagem que foram executados agora
existiam já alguns órgãos de drenagem a montante, mas de certeza que nessa empreitada não foi contemplado reforço ou redimensionamento desses órgãos de drenagem já existentes. Não foi, de certeza, porque não faz parte da empreitada, porque é da maneira economicista. As pessoas querem ver engenharia, obras de engenharia com qualidade, não querendo empregar dinheiro. Isso não se faz em lado nenhum do mundo. Portanto, a nova intervenção, o novo muro... Vai custar muito mais caro. Vai muito mais. Isto tenho a certeza. Vai custar muito mais. Isso ao Estado. Ao Estado. Muito mais retirando caro. Aquilo que o empreiteiro tem, é da sua responsabilidade, que é a reposição, mas a obra vai custar muito mais caro ao Estado. E as novas... não poderá ser feita nas mesmas condições. De maneira nenhuma. As exigências que eu entendo que deve estar sobre a mesa para a concessão do projeto não podem ser as mesmas. De maneira nenhuma. Arquiteto Juscelino Tenjua, o mercado de coco-coco parece ser um perigo iminente, confirmado por todos. É uma situação que ameaça a segurança pública. Qual é o ponto da situação exatamente? Precisa de obras. Já se sabe, o ministro já lá foi e já anunciou uma intervenção iminente. Precisa de obras. E há vários meses. Ok. Eu começo por dizer o seguinte. Essa infraestrutura foi construída com um determinado objetivo. E há um organismo de Estado que gera essa infraestrutura. Estamos a falar da Câmara Municipal de Água Grande. Ela não pode estar à espera do governo, do Ministério das Obras Públicas para a manutenção. Quem cobra as taxas lá daquele mercado? O Ministério das Obras Públicas é só para pintar, repor, e as taxas são feitas para quê? O que é que cobram para fazer? E outra coisa, vamos ser sinceros, aquele mercado foi construído para ser utilizado por X pessoas. Está lá X mais Y, por aí fora. Arquiteto Juscelino Tenjua, a laje de cobertura está ou não em risco de desabamento? É ou não uma questão de segurança pública? Bem, essas coisas nós não dizemos assim de forma tão... Não se fez nenhum carote para ver como é que está a situação e se caberia a engenharia. Eu estou a citar fontes do seu próprio Ministério, do seu próprio departamento. Eu posso já dizer isto. Aquela cobertura não foi feita para ser visitada, apenas em situações de manutenção. O que é que acontece? Há lá carpintaria, marcenaria, há todo tipo de coisa daquela cobertura. E mais, a junta de dilatação daquele edifício taparam-nos e mais, dizendo que o edifício foi mal construído porque tem junta de dilatação e chove lá. Junta de dilatação é para existir, tem que existir. Edifício, a partir de uma certa dimensão, precisa ter uma junta de dilatação. Agora, as pessoas, como não entendem desta matéria, por isso é que eu disse, as engenharias, as construções não são para os curiosos. Não é chegar lá em cima porque vê a junta de dilatação tapa porque querem utilizar mais este ou aquele espaço. Não. Aquela gente toda que está lá em cima para ser retirada, temos de ser frontais com isso. E quando é que isso vai acontecer? Brevemente vai acontecer. Engenheiro Orlando Bonfim, o senhor representa o ministro. Eu tive cuidado, de facto, em determinada altura, acompanhar a visita do senhor ministro da altura ao local. Fez, mais uma vez naquela altura, informações e aconselhamentos. Acabou-se por criar, na altura, um grupo de trabalho, como se chamou na altura, onde eu, naquele grupo de trabalho, solicitei que o ministro convidasse a Câmara Distrital. E ela foi representada pelo seu vice-presidente e, quando demos início ao trabalho e das fases que foram planeadas, eu solicitei ainda mais uma socióloga para fazer parte da equipa. Os trabalhos foram andando e, como disse o arquiteto Juscelino, temos que encarar que aquele terraço foi um terraço calculado para ser não acessível. A passagem por lá é somente em casos de manutenção.
E não é o que está a acontecer. Não está a acontecer. Não tem vindo a acontecer. Pronto. O Ministério, que é o Estado, executou essa infraestrutura. Mas quem gere e deve fazer a sua manutenção é a Câmara. A Câmara de sucessivos, ou seja, sucessivos executivos da Câmara, permitiram que lá em cima, isso dados da Câmara, naquela altura, Sim. eram de 120 barracas ditas legais e mais 15 ilegais, dados da Câmara. Mesmo Era uma estrutura que não devia não ser acessível. é um terraço não acessível. Mas, no entanto, sucessivos executivos, não digo que seja esse executivo desta Câmara, mas sucessivos Todos. executivos foram permitindo que fosse lá instalado, neste Câmara também, todos cobrando taxa, 120 barracas, que, como eles partilham, dá uma média de 180 vendedores, acrescido de mais 15 barracas ilegais. Ora, vamos ter em conta que, em termos de cargas não previstas sobre aquela laje, de facto, causa problemas. O que é que se vai fazer? O que é que se deve fazer? Na altura, nós propusemos, com a presença da Câmara, que primeiro fizesse um levantamento total desses vendedores. Porquê? Porque, ao serem deslocados, tinham que ir para um outro espaço com alguma condição. Mas que se denotou é que, à medida que os trabalhos fossem avançando, porque pediu-se que a socióloga fizesse o seu trabalho de casa junto dos vendedores, em termos de aconselhamento, informando que era necessário sair, por aí fora, é o trabalho que cabe a ela fazer, é da responsabilidade da Câmara. À medida que esse trabalho foi se desenvolvendo, o número de ilegais foram aumentando. Ou seja, perspectivando o espaço... maior pressão sobre... Não só, não, isso é constatar mesmo. Porquê? Porque depois começaria a ir influenciar que aquilo que era uma perspectiva de arranjar um espaço para o acolhimento, né, para a deslocação desses trabalhadores, começou a ser outra vez muito pequeno. Porque os ilegais, a Câmara foram aparecendo com um maior número. Voltemos à questão do mercado, da laje e do que é necessário fazer. Pronto. O que é que se vai fazer? O que é necessário fazer, independentemente da funcionalidade do resto do mercado, é necessário retirar toda a gente do terraço. Todos os vendedores, a Câmara deve a responsabilidade de retirá-los todos de imediato, para aliviar a laje, a carga sobre a laje. Retirá-los todos, retirar tudo que o construtor não pôs lá. Se a Câmara não o fizer, quem o deve fazer? O Ministério tem responsabilidade É a presença do Estado. Não é só o Ministério. Neste caso, é uma questão de presença do Estado, do poder do Estado. Engenheiro arquiteto Liberato Menezes, tinha pedido a palavra. Primeiramente para dizer que esta obra é mais um exemplo de como o Estado gasta tanto dinheiro e tem uma obra de muito má qualidade. Tem uma obra de muito má qualidade. E segundo, para dizer o seguinte, quando está em causa o perigo público, o Estado deve atuar. Está constatado que há sobrecargas excessivas sobre a laje de cobertura que lá existe. Não pode haver complacência, não pode haver politização com a vida das pessoas. E, pura e simplesmente, se a Câmara não faz o seu trabalho de retirar de lá com máxima urgência essas pessoas, cabe ao Estado, em defesa das pessoas que lá estão, retirar de imediato aquelas pessoas. Continuarmos com o mesmo problema que já vem de mais de 3 ou 4 anos e com a degradação cada vez mais evidente que nós temos até pela má qualidade dos materiais, é estarmos a pôr em causa a vida das pessoas. E eu acho que tanto os departamentos do Ministério das Obras Públicas, como o próprio Ministério, como o próprio Estado de São Tomé, têm que atuar com urgência nesse sentido. A Câmara é gestora, mas há alguém que está por cima da Câmara que deve atuar, que não deve ficar à espera que a Câmara atue porque devido a problemas políticos ou coisa parecida. Não. É atuar e é já. Porque quanto mais isso demorar, poderá ser que possamos vir a ter problemas muito graves em São Tomé e Príncipe nesse mercado. Porque o problema lá é mesmo grave.
Muito obrigada. A engenheira Nazaretini, a engenheira Conceição Silveira, tem alguma coisa a acrescentar em relação à questão do mercado com o coco? Não, só é realmente dizer praticamente o mesmo, sobrescrever a palavra do arquiteto Liberato. Tem que se realmente fazer algo o mais urgente possível, tendo em conta que se a laje realmente não é uma laje acessível, não pode haver tanta gente. Eu realmente não sabia que havia tanta gente lá em cima do mercado. Isso é altamente perigoso e a qualquer momento nós podemos realmente enfrentar problemas muito sérios. Eu subscrevo também o que disse o arquiteto Liberato, há que tomar uma medida imediatamente para cobrar esta situação, porque podemos ter um acidente muito grave e pode mesmo acontecer percas de vidas humanas. Porquê? Porque com a infiltração, independentemente da carga excessiva que está sobre a laje, que não é uma laje, que é uma laje acessível, tem também infiltrações, infiltrações que está a degradar as vigas do edifício. Portanto, Podem há que tomar. Podem ceder. Sim. Eu posso agora dizer publicamente que neste momento a obras públicas, eu não vou dizer o local, para evitar especulação, mas neste momento as obras públicas estão neste momento a preparar um projeto alternativo com condições mínimas para fazer transferências das pessoas do mercado para que o espaço fique livre para que o Ministério dê início às obras de recuperação do edifício. Quando é que isto vai acontecer? Em que sentido? Conclusão do projeto ou o início das obras? Conclusão das obras. Assim que o projeto estiver pronto, pelo menos pela orientação superior que eu tenho. O que é que aconteceu nas Neves? O que é que aconteceu nas Neves? O que acontece aqui, normal. Obras sem serem licenciadas, construtores A escola curiosos. tinha 4 anos de vida. Sim, construtores curiosos, como eu acabei de dizer aqui, isto não é para curiosos. Enquanto forem feitos por curiosos, estamos todos os dias aqui a falar sobre isso. E o que é que andou a fazer a fiscalização e a DOT, nomeadamente? Também curiosos? Não, espera aí. Espera aí. Por acaso esta obra eu quando entrei, a obra já existia. Eu quando entro me deparo com a situação. É assim, eu tomei conhecimento com a queda. Princípio da continuidade do Exato, Estado. naturalmente. Então, ao tomar conhecimento, tem que mandar uma equipa para treino para ver o que é que aconteceu. E o que nós verificamos é esta situação de incumprimento, falta das normas, falta de licenciamento das obras. E como vamos ser sinceros, foi o que eu disse no início. As escolas não podem ser construídas por curiosos. A escola, há que haver responsabilidade quando se constrói a escola. Engenheira Nazaretini, há indicações de que a Estrada Nacional número 2, portanto a estrada que vai para o sul, já apresenta problemas de fissuras e ondulações. Tem informações sobre isso? E há também indicações segundo as quais o betão bituminoso terá sido colocado em dias de chuva. Em relação a essas questões, nós verificamos esses problemas e orientamos a empresa que deviam refazer o trabalho nesses locais. E a maioria dos casos fizeram e continuam fazendo porque a obra não foi recepcionada. Nós não recepcionamos a obra precisamente por causa dessas falhas. E eles têm estado no terreno. E há algumas intervenções que eles nos pediram que fizessem no mês de junho, julho, por causa da gravana. São trabalhos que realmente, por exemplo, com betão bituminoso, não podem trabalhar na época de chuvas. E como tem estado a chover muito e na Zona Sul chove muito, então pediram e nós concordamos que eles fizessem naquela altura, que seria a melhor altura para se fazer esse tipo de trabalho. O que é que se passa com a estrada de Madre Deus? A estrada de Madre Deus é essa situação que nós todos conhecemos. O Estado, o problema financeiro do governo santomense,
não se tem conseguido pagar ao empreiteiro e, com isso, as obras estão paradas. Mas também havia problemas de tubos, de tubagens na Estrada de Madre Deus, que tinham que ser refeitos, tinham que refazer toda a rede, de modo a evitar que, depois da colocação do tapete, não se viesse a partir como tem sido o hábito. Mas eu tive conhecimento que nos últimos tempos, eu acho que há 1 ou 2 semanas atrás, já se pagou ao empreiteiro o valor do orçamento para as tubagens e, em princípio, esta parte do trabalho vai começar. Talvez, posteriormente, o governo irá assegurar outra parte, que era para a intervenção mesmo no pavimento. Os passeios. Por que é que não há intervenção nas zonas de degradação mais acentuada? Por exemplo, na capital, aí na zona do Paraíso dos Grelhados, há umas crateras aí. Como vê, nós temos áreas limitadas. Cada um tem sua área de intervenção. E os passeios fogem à nossa área de intervenção. Os passeios estão com as obras públicas. Arquiteto Tenjua, os passeios. Os passeios precisam de ser tratados, naturalmente. O que acontece com os passeios da zona que acabou de referir é o seguinte: nós aqui neste país às vezes condenamos com coisas que são inacreditáveis. E o que é inacreditável neste caso? Existe um plano para a recuperação da marginal. Há anos se vem falando disto. E enquanto não se requalifica a marginal, os buracos vão avançando. O que eu sugiro, o que eu penso, é que nesta altura já se devia recuperar os passeios. Se vier a haver um projeto para a recuperação da marginal, que se faça. Agora, o que acontece, o que lá está, é um perigo iminente. Qualquer pessoa que passe daquele lado está sujeito a cair. E a DOP não pode fazer nada? A DOP pode fazer, e aliás é a DOP que tem feito os passeios todos os países, mas é preciso ver. O país queixa sempre dinheiro para o fazer. É o justificativo. Assim que houver dinheiro para fazer passeio, tenho a certeza absoluta que este passeio recomeçará automaticamente. Arquiteto Liberato Muniz, eu penso que comecemos a monitorizar as nossas intervenções. Deixa-me dizer o seguinte. Estamos a aproximar do fim. Deixa-me dizer o seguinte. Falou-se aí, e o engenheiro Bonfim frisou isso várias vezes, em poucos recursos que nós temos. Mas quando fala da estrada, que vai do Barco Carvalho até a Molve, é um exemplo de que muitas vezes não falta dinheiro. É uma obra de quase 50 quilómetros para pôr 5 centímetros de betuminoso, que está para cima de 30 milhões de euros. E o que se verifica nesta obra? É uma catástrofe total. Uma obra que custa quase 30 milhões de euros está com excessivos erros, com degradações em vários pontos e muitos sítios sem nenhuma drenagem. E eu digo sinceramente que é uma coisa certa. Eu acho que os serviços da ENAI, mas particularmente a fiscalização da ENAI, tem que ser de uma forma geral revista. Porque nós não podemos gastar o dinheiro que nós gastamos a fazer aquela estrada que devia durar 15 ou 20 anos para vir durar 2 ou 3 anos, porque o estado em que ela já se encontra neste momento é muito mau. Então, para dizer ao engenheiro que nem sempre é o problema do dinheiro, porque nesta obra concreta tivemos muito dinheiro. Eu acho que é um orçamento muito superior àquilo que lá está. E nós temos uma obra com grandes deficiências. E ainda, inclusive, foi feito um relatório ao Sr. Ministro das Obras Públicas apontando os erros que existem lá. E até hoje, nenhuma medida foi tomada nesse sentido. Eu acho que nós temos que praticar em São Tomé uma política de responsabilizar as pessoas. Porque, mais do que o problema do dinheiro, mais do que o problema financeiro, é um problema de competência e de responsabilização das pessoas que, efetivamente, constantemente falham, prejudicando o Estado de uma forma grosseira. Engenheira Nazaretini, estão ou não estão a ser tomadas medidas em relação à Estrada Nacional número 2? Estão a ser tomadas, como eu acabei de dizer, a obra não acabou, há retificações a serem feitas
o empreiteiro pediu que algumas delas teriam que ser tomadas na época seca e aceitou-se, tendo em conta que se sabe perfeitamente que há trabalhos que não se pode fazer durante a época chuvosa. E para dizer também que nem sempre é o INAI que faz a fiscalização diretamente. A esta obra foi terceirizada a fiscalização para um gabinete que fez a fiscalização. Não foi o INAI. Portanto, é para dizer que não é a questão do INAI. E o INAI fiscaliza depois a fiscalização? Sim. Mas, portanto, é para dizer que há um gabinete que fez a fiscalização da obra. A obra está por terminar. E o terceiro também para dizer que isso não é uma obra de construção de raiz. É uma obra de reabilitação, onde, em princípio, nem se mexia na fundação. E, em algumas partes, posteriormente, teve que se mexer, porque verificou-se que tinha que se mexer para que o trabalho tivesse um acabamento condigno. Que não teve. Em princípio, a obra ainda há intervenções a serem feitas. Mas já se detectaram os tais erros que estão a ser... Já se detectou. O problema de drenagem é um problema grave. O problema de drenagem, normalmente, como disse o engenheiro Bonfim, num país que chove 9 meses, e onde a zona sul é a zona ainda mais úmida, nós não podemos admitir que um projeto desse não tenha previsto tanto as drenagens longitudinais como as transversais. E nós verificamos nesta obra, em vários pontos, que eles não foram feitos e que o betuminoso está pura e simplesmente em mau estado. Pior ainda, como disse bem, foi betonado, sim senhor, com chuva. Inclusive, os passeios também foram feitos sobre a lama. E a equipa de fiscalização tem a obrigação de notificar as empresas e estar lá para verificar que, efetivamente, esses erros foram corrigidos. E nós, nesse momento, temos praticamente todo betuminoso, e eu não estou a ver quais são as correções que se vai conseguir fazer neste momento com as drenagens que se tem que fazer. E a verdade é que custaram para cima de 30 milhões de euros. Arquiteto Tenjua, obras públicas, direção de obras públicas. Eu só ia acrescentar uma situação ali, que é o seguinte. Nós temos de ter atenção a uma coisa. A engenharia civil tem várias especialidades. Especialidades de estradas, estruturas metálicas, barragens, obras marítimas. E nós estamos num país que todo engenheiro civil acha que entende todas essas especialidades. E assim sendo, deparamos com aquilo que acabou de dizer o arquiteto liberado. Tenho a certeza absoluta que muitos engenheiros estão aqui a fiscalizar estradas, não entendem nada de estrada, porque estrada é uma especialidade nos chineses. Então, a DOPO devia intervir nesse sentido. Eu perguntava a DOPO no sentido de direção de obras públicas, no sentido do que é que tem feito. Estradas são obras públicas. Sim, senhor. Tenho que lhe confessar que, nesta altura, o engenheiro não teria condições de fiscalizar uma estrada, porque não tem engenheiros com especialidade em estrada. Então não se faria estradas. A pessoa aprende todos os dias. Os engenheiros foram submetidos a concurso com termos de referência precisos. E eu digo que não é preciso ir para a escola de zero para conseguir dar orientações. Poderá haver problemas na fiscalização? Eu não digo que não. Eu também gosto de fiscalizar muitas vezes as minhas obras e tal. Eu quero as coisas bem feitas. Mas dizer, porque não há engenheiros de estrada em Santo Tomé, ou não se conseguiu, não se faz uma estrada. Um engenheiro que tem a base de engenharia, ele aprende e faz. Eu disse que a obras públicas... E as pessoas que estão submeteram os seus termos de referência, foram submetidas a um concurso, então, eu não sei, se são incapazes... Está mal feito, tem problema já. E depois de ter gasto esse dinheiro todo, a estrada tem problemas graves, ou seja, o dinheiro não foi devidamente investido. Meus senhores, para além da questão da fiscalização, ou depois da questão da fiscalização, e eu não sei em que medida se poderá sugerir pontuais ou eventuais relações, há uma questão que é muito referida no setor das obras públicas: corrupção. Corrupção. Eu julgo que o problema da corrupção é posto tanto nas obras públicas como noutras partes.
Estamos a falar das obras públicas. Das obras públicas. Qualquer das formas, a forma que nós temos para evitar o fator corrupção nas obras é uma questão de organização, de nós termos devidamente projetado aquilo que nós queremos. Como é que se pode tentar prevenir ou limitar ou reduzir a corrupção ao longo das várias fases de uma obra? Refiro-me ao concurso, avaliação das propostas, execução, fiscalização, a questão crucial da fiscalização. Primeiramente, ter pessoas competentes, cada uma na sua área de vida e apresentando exatamente aquilo que tem que ser feito com os seus devidos custos. Porque muitas vezes, e nesse aspecto concordo com o Teste Juscelino e com o engenheiro Bonfim, que muitas vezes as pessoas não conhecem sequer aquilo que é proposto e não sabem avaliar sequer se o preço que nós temos é um preço evidente para a execução daquela obra. E nós, de vez em quando, adjudicamos uma obra que custa 300 mil quando ela custa somente 50 mil. E o resto, 250, é para se dividir. Mas o que eu entendo é que a corrupção, dificilmente nós vamos conseguir acabar com a corrupção. O que nós temos que fazer é controlar a corrupção. É fazer com que, efetivamente, a obra seja controlada. E para que ela seja controlada, é preciso um bom projeto, é preciso um bom cadastro de encargo, é preciso uma boa fiscalização e é preciso que as pessoas sejam responsabilizadas pelas suas falhas e também premiadas quando fazem coisas boas. Nós não devemos só penalizar, como também premiar quando as coisas são bem feitas. Se nós cumprirmos esses parâmetros, que infelizmente não têm sido cumpridos em São Tomé e Príncipe, nós temos pessoas a fiscalizar obras que desconhecem no todo aquilo que estão a fazer e automaticamente são subornados porque nem eles próprios sabem o que estão a fazer. E neste sentido, eu acho que caberá ao Estado São Tomense reorganizar-se nesse sentido, a corrupção premiar. Não acontece apenas quando existe incompetência. Não, mas sobretudo neste caso, incompetência e desconhecimento daquilo que se está a fazer. E outra coisa também que eu acho que influencia muito a corrupção em São Tomé e Príncipe é que verdadeiramente os técnicos de São Tomé são muito mal pagos. E as pessoas são pagas de uma forma, são muito mal pagas para fiscalizarem uma obra de milhões. E tem que haver também concorrência nesse sentido. As pessoas competentes devem ser bem pagas para que elas possam executar bem os seus trabalhos. Isso também é descurado em São Tomé e Príncipe. Eu acho que há que ter em conta isso, para além desses elementos que eu disse, há que também pagar bem quem quer trabalhar. Engenheiro Arquiteto Tenjua, quando é que serão emitidos os alvarás para 2014? Quando é que serão emitidos os alvarás para 2014? E porquê é que ainda não foram emitidos? Os alvarás para 2014, vamos ver se consigo explicar. Nós não emitimos alvará em função do ano. Anualmente renovamos os alvarás. Renovação dos alvarás, exatamente. Okay. Agora, durante o ano de 2014, muitas pessoas podem pedir o alvará. Sim. Ok. Os alvarás estão emitidos. A questão das pessoas irão lá receber. Já estão? Já estão. Já estão renovados? Sim. É preciso entender uma coisa. Houve uma certa morosidade com os alvarás, naturalmente, este ano. É simples perceber. Os alvarás foram emitidos. Não. Eu tenho que pedir que responder um minuto. Os alvarás foram renovados. Os alvarás têm que ir para o Ministério. Nós temos um novo ministro que precisa entender o que é que ele está a assinar. Sim. Então, e não são poucos alvarás. E então o ministro precisa de algum tempo para inteirar-se daquilo que está assinado. Talvez isso fez com que o alvará levasse algum tempo. Tão simples como isso. Então, e, aliás, e sobre o alvará, vamos ter que ter outra postura contra o alvará. Porque há empresas com alvará com muito tempo que não recebem alvará e temos que começar a ter alvará de algumas pessoas, tem que começar a penalizar. Essas mesmas pessoas que andam a dizer coisas sobre alvarás vão perdê-los brevemente. Não como retaliação. Não é retaliação. Porque há empresas que têm alvará, porque eu posso dizer que todo São Tomé tem um alvará. No exercício da prerrogativa da DOP, se exercer competentemente, há indicações de que casas do Estado, refiro-me a blocos de apartamentos, por exemplo, de Bombom, Guadalupe, Madalena, Trindade, que nesses blocos de apartamentos foram sobrefaturadas, houve sobrefaturação, nomeadamente de cozinhas. Engenheiro
Engenheiro Orlando Bonfim, o senhor, o Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais tem conhecimento destas alegações? Destas indicações? É jornalismo de investigação, não é? Pronto. Sobre faturações grosseiras pelos dados de que dispomos. Eu posso responder não como assessor do Sr. Ministro, tá bem? Não vou responder como assessor do Sr. Ministro, mas sim vou-me investir na qualidade de administrador técnico do Instituto e depois disto como técnico. Tem 1 minuto e meio para responder. Na administração atual de que eu faço parte, de facto, nós somente fizemos a recepção de uma única obra deste tipo, mas eu tive acesso, essas coisas não são faladas na praça pública, são tratadas diretamente no gabinete. Eu passo, de facto, as medições, eu passo tudo a pente fino. De facto, eu constatei, se isso veio para a praça pública, não sei como, eu constatei que, de facto, nas muitas medições, e em alguns destes casos que ando a referir, há sobrefaturação, porque em 30 apartamentos, em cada bloco de 6, faturam mais 24 cozinhas. Bancadas de cozinha, concreto, bancadas de cozinha. Isso dá um total de 30 vezes isso tudo. É uma coisa exorbitante. Independentemente do valor de cada bancada, que lá estava nas medições, estava. O Ministério foi informado? Nós passamos tudo, não é com esse atual ministro, mas já foi com o ministro anterior. Não é? São coisas que no despacho que se tem e na minha qualidade também como assessor, eu passo esse tipo de informação. Senhores, para fecharmos, eu reponho a questão, como é que se pode prevenir a corrupção ao longo das várias fases de uma obra, concurso, avaliação das propostas e execução? Engenheira Conceição Silveira, eu tenho que lhe pedir que seja brevíssima. Eu acho que a peça fundamental é que o projeto seja elaborado por uma instituição que não é a mesma que vai fazer a avaliação das propostas. Este é o aspecto fundamental para si. Muito obrigada, engenheiro Orlando Bonfim. A fiscalização sucessiva, os vários autores não podem ser juízes em causa própria. E muitos desses casos acabam por acontecer. Muito obrigada, engenheira Nazaré Tami. Eu acho que em relação à corrupção é uma questão um bocado complexa, tendo em conta que é difícil uma pessoa chegar a ter o conhecimento do ato. É muito complicado. Então, eu acho que talvez as instituições vocacionadas para isso, talvez de maneiras mais camufladas e tal, tentassem. Há indícios de corrupção, consta haver indícios de corrupção entre fiscalizadores. Isso é muito complicado. Suborno, corrupção. Eu pessoalmente não conseguiria. Não me meto em coisas dessas, nunca na minha vida. São muitos anos de trabalho. Limpa nesse aspecto completamente. E é difícil conseguir saber se este ou aquele pratica. Arquiteto engenheiro Tenjua, eu peço-lhe, tenho que lhe dar meio minuto porque vamos fechar o programa. Eu até falo menos. O fiscal, para que exerça corretamente o seu trabalho, deve ser bem pago. E em relação a outras... Desde que ele seja bem pago, tenha consciência tranquila que ele fará muito bem o seu trabalho. E como é que se pode prevenir a tentação da corrupção ao longo das várias fases de uma obra? Não só em relação ao fiscal, concurso, avaliação das propostas. Pessoas sérias no sítio certo. Com bom salário. Naturalmente. Em São Tomé e Príncipe é possível ter tudo isso? Agora depende do que é bom salário. Muito obrigada. Voltaremos para a semana. A continuação de boa noite. Muito obrigada por terem vindo ao Cartas na Mesa. Obrigada.